Vem pra cá, neguinho. Cadê? Desculpa. Pastor Lindenberg. Pastor Neguinho. Gente do céu, quase que eu não alcanço essa cadeira aqui. Dá esse microfone. Você vai falar sem microfone? Você vai ficar aqui? Vou esconder do você aquilo que eu vou falar, para ver se você descobre. Gente, vocês estão felizes? Estão mesmo de verdade, gente? Estão orando pela igreja, por nós? Pela vida dos nossos pastores, pela vida dos nossos líderes, ministros dessa casa? Acho que não. Gente, nós estamos nas quartas-feiras de detox. Então, detox é assim, é uma parada assim, que nós ouvimos em Jesus. É como diz o nome, uma desintoxicação de algumas coisas que a gente ainda insiste em carregar como se fosse algo, como se fosse ser igreja, como se fosse igreja. Quando na verdade não é. Hoje eu estava ouvindo uma parada e cara, eu ouvi e falei, mano, é verdade isso. Ouvi um pastor falando sobre isso. Quão miseráveis nós somos ou fomos, né? Espero que esteja no passado isso. Quando achamos que o evangelho tem a ver com satisfação do nosso prazer. Quão miseráveis nós somos quando achamos que o evangelho tem a ver com ficar rico, com resolver os problemas, com ser melhor do que os outros. Quão miseráveis nós somos quando nós achamos que ser igreja ou viver o evangelho é você fazer uma oração e Jesus realizar os nossos caprichos. Já percebeu que o evangelho muitas vezes para nós é só isso? E aí nós vamos vivendo assim, nesse jeito, sabe? A igreja que você faz alguma coisa para receber outra coisinha. A igreja que você vem na igreja, você cultua. O inimigo está furioso. Não foi o inimigo, foi o Sérgio, é amigo. Fogo amigo, graças a Deus. E aí a gente continua vindo na igreja, pensando assim, se eu for na igreja, vai acontecer coisa boa comigo. E você vive nessa troca. Tá dando um gritinho aqui, Sérgio, ajuda nós aqui. Aí você vem na igreja fazendo uma troca, sempre. Aí você não é filho, você é só um funcionário que cumpre com algum dever e recebe em troca algum favor. E aí a gente vai caminhando assim, a gente faz a nossa oração e achamos que Deus é obrigado a responder do nosso jeito. Aí nós fomos andando assim. Aí eu vou para a igreja porque eu preciso melhorar de vida. Eu vou para a igreja porque meu casamento está ruim. Eu vou para a igreja porque sempre são coisas exteriores e geralmente não tem a ver conosco, tem a ver com a mudança à minha volta, ao meu redor, de circunstância, ou com as pessoas que envolvem na minha vida. Nunca o evangelho tem a ver com a mudança, uma transformação dentro de mim. E é sempre um resultado externo. Ou eu vou ficar rico, ou vai resolver os meus problemas, ou eu não vou para o inferno mais. Porque você não quer o evangelho para uma transformação de vida. Você vem para a igreja, porque você negocia com Jesus, você vem na igreja e você não vai para o inferno. Esse é o nível mais baixo de relacionamento com o evangelho e com Jesus. Esse é um nível de ignorância muito grande. E o detox é isso, existe exatamente para isso, para tirar isso da sua mente. E o desejo nosso é que você saia daqui hoje entendendo o que é ser igreja. O que é ser chamado por Deus. Porque pensa num trabalhão que Deus teve e num ato de expressão máxima de amor, entregar o seu filho para que você só tenha um carro melhor, uma casa melhor, um casamento bonitinho, ou só uma vestimenta melhor, né? Porque daí você glorifica a Deus, aí você acha que você está sendo abençoado, porque você tem um tênis novo, uma casa nova, seu casamento está bem. Você acha que você é abençoado por causa... E aí o evangelho, o sacrifício de Cristo, vai sendo diminuído ao nível mais baixo que um ser humano pode viver, o do egoísmo. É ou não é? Aí a pessoa vem para cá e entrega o dízimo sem ter um discernimento de que Deus está depositando nele para ele suprir a sua obra.
No entendimento dele, ele está dando uma esmola para Deus dar mais dinheiro para ele. Quantos estão entendendo? Aí a nossa mentalidade é mudada quando nós passamos a entender que Deus é quem investe a semente em nós, para que nós continuemos a ser semeadores. Tem a ver com o desejo do coração de Deus e não com o seu. Quantos estão entendendo? Olha que mensagem poderosa! Então, se você não dizima e você não oferta, você está frustrando algo no plano divino para a sua existência. No plano divino para a sua existência. Quantos estão entendendo? Quantos precisam entender aqui que casamento é para a glória de Deus, não é para satisfação só nossa. É uma realização do ser humano que em conluio com o desejo de Deus de ser glorificado através do casamento. É uma aliança que Deus faz comigo e com você. Ele dá para você todas as formas através da sua palavra. Tudo aquilo que você precisa guardar para que seu casamento seja bem sucedido. E quando você cumpre a palavra de Deus dentro do seu casamento, o seu casamento glorifica a Deus através da sua obediência. Hein, que lindo, hein? Detox é isso. Você tem que parar de achar que Deus faz as coisas para bajular você, para que você se torne uma pessoa legalzinha. Na verdade, o evangelho tem a ver com morte e mudança total e radical de vida. Nós somos chamados por Deus para edificar, para realizar a sua obra. Nós somos cooperadores com Deus para a realização de algo que Ele deseja para esse tempo. Nós cooperamos. Ele opera, porque Deus opera em nós, tanto querer quanto Ele opera em nós, e nós cooperamos com Ele, realizando aquilo que Ele está operando nesse tempo. Então nós somos chamados para edificar, para fazer, para realizar a obra de Deus. Quem? Nós. Quem? Os pastores? Os pastores também. Quem? Os líderes dessa casa? Os líderes também. Quem? Os ministros? Sim, os ministros também. Mas a igreja do Senhor Jesus é chamada para realizar uma obra que Ele já separou para que nós realizássemos. O texto de Efésios 2:10 é exatamente isso que fala. Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Quem fez? Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora, através, ou seja, em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou através dessa união com Cristo Jesus, com um propósito, com uma finalidade. Qual é a finalidade? Fizéssemos, Ele nos criou através de Cristo Jesus para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós de antemão, ou seja, antes de você ser criado. Acredite que eu vou falar para você, antes de tudo ser criado. É um propósito. O seu chamado, que bom que você vai ficar rico, e eu torço e oro para que você fique muito rico. E continue com o coração de Jesus. Já falei aqui, e deixa eu falar de novo, vou liberar uma palavra profética, não é quarta profética, mas eu tenho uma palavra para você. Deus quer fazer você ficar rico. Nossa, gente. Amém, amém, eu quero, Jesus. Ô, louco! Mas o que não pode acontecer é o seu coração estar seguro na riqueza. Quantos estão entendendo? A segurança sua é em Jesus. Porque eu já conheci pessoas muito ricas, que quando apareceu uma enfermidade, elas não tiveram o que fazer, com todo o dinheiro que tinham. A nossa confiança está no Senhor. Tem uma palavra que diz que acerca de um homem que juntou muitas coisas no seu celeiro, muita. E Jesus virou nossa parábola dizendo assim: louco, se o Senhor pedir hoje a sua alma, o que você tem guardado é para quem? Então o dinheiro, a riqueza sem propósito não serve para nada.
A sua riqueza, se não for para glorificar a Deus, o seu dinheiro, a sua vida abençoada, se não glorificar a Deus, esquece. E deixa eu falar, nós fomos chamados para glorificar a Deus. As suas finanças, seu dinheiro, a sua riqueza é para glorificar a Deus. Está envolvido nesse desejo de Deus, que você faça boas obras, que Ele chamou e separou para que você faça. O seu dinheiro é para dar para você suporte, é para servir de plataforma para você enviar e ser enviado para fazer a obra de Deus. Você precisa entender que a hora que você entender isso, vai entender que seu dinheiro serve a Deus. E aí Deus confia a você. Você está cansado de ler a parábola do mordomo infiel. Você está cansado de ver da parábola dos talentos. Talento é dinheiro, eu sei que você pensa que é só os dons, né? Não, é dinheiro. E aí Deus está querendo alguém que seja fiel na administração desse recurso, para que Ele possa confiar ainda mais. E o texto da palavra de Deus diz que coisas ainda maiores que realmente pertencem a nós, que somos seus filhos. Obras. E Jesus falando, antes de ascender aos céus, antes de voltar para a sua glória, Ele falou que nós faríamos obras ainda maiores do que as que Ele fez. E ainda estão procurando essas pessoas que desejam fazer exatamente isso. Ou seja, tudo tem a ver com você estar encaixado debaixo de um propósito, encaixado no corpo de Cristo, ligado no corpo de Cristo, exercendo uma função no corpo de Cristo. Aí quando eu falo corpo de Cristo, eu sei que você pensa que é só a igreja casa de filhos, né? Não, o corpo de Cristo é universal. Por favor, quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Eu não quero que você vá embora daqui, tá bom? Eu quero que você continue adorando a Deus, servindo aqui dentro dessa comunidade. Mas o corpo de Cristo não se resume a isso aqui. E aí eu vou falar agora, vai ter gente que vai embora, ninguém. O corpo de Cristo é universal. Aonde você for, haverá outros membros do corpo de Cristo para você se conectar. Ele está conectado. É aqui, é em Lorena, é em Aparecida, é em Cruzeiro, é em todos os lugares. É lá em Orlando com o Leandro Barreto, nós estamos conectados. Nós somos um só corpo. A nossa comunidade revela o corpo de Cristo de forma minimalista. É uma expressão do que é o corpo de Cristo na sua totalidade. E aí nós manifestamos a vida de Cristo na nossa comunidade, expressão do corpo de Cristo. Então, quando você está reunido lá em GC, você está reunido como corpo de Cristo. Quando você está reunido aqui na igreja, você está reunido como corpo de Cristo. Quando nós vamos lá na Poema, nos congressão lá, nossa, velho, congresso, nas conferências lá, o corpo de Cristo. Quando a gente se reúne, conectado, através da internet, o corpo de Cristo está conectado. O corpo de Cristo é mais do que a nossa igreja. E se a nossa igreja tiver, o ano que vem, 10 mil membros, ainda continua sendo pequeno. Porque o corpo de Cristo é algo universal. E se tivesse um ET que se curvasse a Jesus, também sairia perto do corpo de Cristo. Mas ET não existe, tá bom? Cada um tem uma função nesse corpo. Isso é ser igreja. Então foi Deus quem nos fez o que somos agora, com um propósito, ou seja, através da nossa união com Cristo Jesus, com o propósito de fazermos boas obras que Ele já havia preparado para nós. Isso é ser igreja. E aí, nós caminhamos tanto tempo com o nosso orgulho debaixo do braço, com o nosso egoísmo debaixo do braço, buscando através dos nossos relacionamentos e através do relacionamento com o corpo de Cristo e através do relacionamento com Deus, nós buscamos satisfazer os nossos prazeres. Sendo que tem a ver com uma entrega, com exercer uma função no corpo, com doar-se, assim como Cristo se entregou pela sua igreja, assim como Cristo se entregou por nós, um nível máximo de expressão de amor. Da mesma forma, nós devemos estar lá na palavra de Deus, dar também a nossa vida pelos nossos irmãos. Então o evangelho tem a ver com doar-se, não com receber, tem a ver com dar, porque há mais honra em dar do que é sobre isso. É a sua vida servindo um propósito. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Está a fim de ouvir? Amém?
Né? Vamos desintoxicar essa igreja esquisita. E vamos cair para dentro de uma unção fresca, de uma unção e um vinho novo. E nós vamos sair daqui hoje desejosos de se tornar essa igreja que Jesus disse que nos tornaríamos. Tem alguma pergunta? Não, é isso mesmo. É isso mesmo? Você sabe que ele está aqui hoje para ver se eu não vou falar nenhuma heresia, né? Efésios 4. A nossa igreja se move debaixo desse capítulo 4 de Efésios. E nós ainda não chegamos, mas nós vamos chegar. Ainda existe partes que nós ainda não somos, mas nós vamos nos tornar. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Hoje você pode até fazer pergunta aí, tá bom? Amém? De verdade. E o Beg está aqui para ajudar seu intermediário. Pelo amor de Deus, não vai ficar aqui até o final sem falar nada, né? Por favor. Até desligar seu microfone. Já falei, já. O inimigo está furioso agora, não, Sérgio? Não está sabotando. Efésios capítulo 4, verso 1 diz assim: eu lhe suplico como prisioneiro. Escute o que ele está falando. Eu lhe suplico como prisioneiro que serve o Senhor. Quem está falando isso? Apóstolo Paulo. Que vivam e se comportem da maneira digna daqueles que foram escolhidos. Se ele fala que é escolhido, tem muitos que desejariam, mas não são parte disso. Ele fala, vivam e se comportem de maneira digna daqueles que foram escolhidos. Meu amigo calvinista sorriu agora aí. Que foram escolhidos para quê? Para receber bênçãos tão maravilhosas como essa. Ele está falando, no capítulo 3, da revelação do que é a igreja de Cristo. Você precisa ler o livro de Efésios pelo menos umas 10 vezes. De verdade, que cada vez que eu leio, e eu não li 16 vezes igual um amigo meu que leu a Bíblia, mas eu li muitas vezes. E esses capítulos, esses versículos, cada vez que eu leio, eu recebo uma revelação nova da parte de Deus. Uma porção, não é nova, um complemento da revelação da pessoa de Cristo através do livro de Efésios. É incrível. Você precisa ler. Tem que fazer parte da sua leitura. Todos os capítulos de Efésios. Em Efésios 4, ele está falando sobre a função, ele está falando sobre a função da igreja, se tornar o corpo de Cristo. No capítulo 1, 2 e 3, ele explica, principalmente no capítulo 3, sobre se tornar esse corpo. Ele está falando sobre uma igreja que existe para um propósito, ser o corpo de Cristo na terra. Aí ele fala sobre isso, como prisioneiro, vivam e se comportem de maneira digna daqueles que foram escolhidos para receber essas bênçãos, ou seja, ser e se tornar o corpo de Cristo. Deus fez de dois povos um só povo. Todos são parte e participantes do corpo e da vida de Cristo. Então ele chama atenção aqui, lhe suplico para que vocês se comportem de maneira digna daqueles que foram escolhidos para ser parte do corpo de Cristo. No 2 ele fala assim: sejam humildes e amáveis. Sejam pacientes, tendo tolerância uns pelos outros, por causa do amor entre vocês. Procurem de todas as formas conservar por meio da paz que une vocês a unidade que o Espírito dá. Cara, ser igreja tem a ver com andar em unidade e em amor. Ser igreja tem a ver com nos preocuparmos uns com os outros. A desintoxicação está aí. Porque a igreja lá do passado faria com que a gente se tornasse rival dos nossos irmãos. Quem era mais abençoado? Quem dava mais dízimo? Ou quem tinha um carro novo? Está vendo como diluiu a essência verdadeira do Evangelho em coisas vãs e terrenas? O texto está falando sobre amor entre vocês. O texto está falando sobre ter tolerância. O texto está falando sobre vocês se esforçarem e darem tudo de si para que o vínculo, o elo do amor permaneça e através da paz. Da paz. E aqui, ó,
Como temos encontrado gente que não tem paz dentro da igreja. Ele não tem paz. Ele não encontra satisfação, porque ele ainda está em busca de coisas que não tem a ver com o verdadeiro evangelho. Então o texto está falando sobre ter tolerância. E aí, olha só. Tolerância é a ação de tolerar, de aceitar ou suportar com indulgência, clemência, disposição para admitir modos de pensar, de agir e de sentir diferentes dos nossos. Tolerância. O que nós não toleramos como igreja? Quem sabe? O que nós não toleramos como igreja? Gente. Quê? A única coisa que nós não toleramos na igreja é o pecado. E aí a ganância é um pecado. E aí o amor ao dinheiro é pecado. Não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. E tudo isso está incluso na questão de que, para nos tornarmos igreja, nós não toleramos o pecado, mas toleramos os nossos irmãos, nas suas fraquezas, nas suas limitações. Os nossos irmãos, nós toleramos os seus deslizes, nós toleramos nas suas dores, nas suas fragilidades, nas suas vulnerabilidades. Aí nós vamos nos tornando igreja, e vamos nos tornando cada vez mais parecido com Cristo, quando nós toleramos os nossos irmãos no nível que Cristo nos tolera. Cara, deixa eu falar para você, igreja é andar junto, apesar das diferenças. Ser igreja é andar junto, apesar das discordâncias. Eu tenho aqui na igreja hoje pessoas que discordam de mim em alguns aspectos doutrinários. Isso nos separa? Não. Desde que o fundamento seja Cristo, e desde que nós lutemos contra o pecado, e não andemos na carne, está tudo bem, irmão. Nós não vamos nos separar por causa daquilo que discordamos. Eu sei que talvez alguns aqui estão loucos para saber se nós somos arminianos, calvinistas, se nós somos isso, somos aquilo e tudo isso, né? Não, nós somos de Jesus, tem algumas doutrinas que são fundamentos dessa casa, são inegociáveis, que algumas pessoas podem até discordar, desde que isso não nos separe e ele não queira lançar outra semente diferente daquela que Jesus pôs aqui. E está tudo bem pensar diferente. Eu tenho um amigo pastor, você já vai falar, tá, Neguinho? Essa parte aqui, tudo isso que vai falar. Eu tenho um amigo pastor que ele perguntou para mim assim: é verdade que você manda o pessoal da sua igreja embora? Eu falei, mano, não mando não. Não, porque alguém falou assim que se não entender, se não quiser, pode ir embora que a porta está aberta. Aí deturpa tudo que a gente ministra aqui. O que nós entendemos é que nós somos uma casa apostólica, que Jesus é o cabeça e comanda tudo aqui. Casa apostólica envia. Se você não está bem aqui, e se você não quer viver o que Jesus está derramando aqui, nós não aprisionamos ninguém. Nós enviamos, porque nós queremos que as pessoas encontrem Jesus através de tudo e se tornem família conosco. Nós não temos membros de igreja. Nós temos membros de uma família, nós temos membros do corpo de Cristo. E mesmo sendo família, às vezes nós temos que mandar alguns filhos para ir buscar o seu destino em Jesus. Nós não convidamos ninguém para sair, mas nós mostramos um caminho mais excelente. O que não pode é a pessoa ficar com o coração aqui, tentando lançar outra semente, que não seja a semente que Jesus deu para nós. Uma casa dividida, você já sabe o que acontece. Um lugar onde lança duas sementes, nenhuma vai frutificar. Quantos estão entendendo? Agora, nós somos tolerantes com os nossos irmãos. E a tolerância faz parte da unidade da comunhão da igreja. É para isso que Jesus nos chamou.
para andar em unidade, em comunhão, socorrer os irmãos nas suas necessidades, amarmos uns aos outros. E aqui, ó, deixa eu abrir um parênteses aqui, para ficar muito claro para você. É um detox hoje, hein? É um detox, hein? Ninguém é obrigado a te aceitar do jeito que você é. Beleza? E outra coisa que eu vou falar para você, aqui você pode encontrar pessoas que são mais o seu perfil. E talvez algumas pessoas serão mais próximas de você. E você vai gostar mais delas do que de outros. Mas deixa eu falar sobre o que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando que nós devemos amar uns aos outros. Aí entra a tolerância. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Aí entra a tolerância. Aí vai haver pessoas que vão ter um ciclo de amizade diferente de outros. E está tudo bem. Está tudo bem se alguém não chamar você para o aniversário. Está tudo bem se alguém não chamar você para o churrasco. Está um monte de gente traíra aí que faz churrasco e nem me chama. Está tudo bem, está tudo bem. Costela. Irmão, pelo amor de Deus, está tudo bem, desde que você continue amando o seu irmão. Mas eu queria que ele me chamasse. Morre, filho, morre. Se humilha, rasga o orgulho, larga a mão de ser vaidoso, narcisista, esquisito. Quantos estão entendendo aqui? E pelo amor de Deus, eu já falei isso na igreja, vou repetir. Tem um monte de panelinha, tem um monte de panela com a tampa aberta para você cair para dentro. Acha a sua panela? Mas o dia que você entender que o irmão, que mesmo que não faça parte da sua panela, está precisando que você carregue o fardo dele, você vai lá e carrega. Porque nós somos devedores uns aos outros no amor de Jesus Cristo. Você pode até gostar de uns ou outros mais do que de outros, mas você deve, nós devemos o amor. Vocês são felizes ainda? Relacionamento. Fala aí, Lindenberg. Eu falando sobre tolerância. Tolerância não é um lance da gente... Ele falou sobre pessoas que a gente tem mais afinidade, outras menos, né? Então, às vezes, a gente acaba meio que realmente, às vezes, sem perceber, e às vezes percebendo e sendo intencional em separar, sabe? Andar só com quem a gente tem muita afinidade. E o lance de ter tolerância, cara, é andar em unidade e tendo tolerância perto uns dos outros. Não é, não gosto muito dele, mas eu tolero. A gente está indo na igreja lá, eu vejo ele domingão lá, até dou um abraço nele, pergunto se ele está feliz, mas é isso. Mas não tem amor de verdade, não tem essa unidade, não tem essa preocupação genuína, sabe? Gerada realmente no espírito, do amor de Jesus, de amar uns aos outros, apesar das nossas diferenças. Porque se a gente não conseguir fazer isso, o dia que essa pessoa precisar de alguma coisa, como o Lê falou, a gente não vai servir, velho. Só vai servir quem está pertinho de nós. A gente mesmo colocou essa pessoa para longe. A gente mesmo escolheu os que vão só estar de pertinho. É lógico que tendo afinidade, a gente vai estar mais perto de um ou outro, mas será que o nosso coração está disposto e desprendido para estar perto de todos, independente de afinidade ou não? De tolerar a todos. E principalmente a nós mesmos, porque a gente é chato pra caramba, velho. Você, fala por você. Eu sou chato pra caramba. Mano, o evangelho, cara, acho que o evangelho é muito louco. O Lê falando aqui sobre a entrega. O evangelho é entrega, é um amor que, cara, é um servir em amor, é um serviço que não tem a ver com você esperar alguma coisa em troca. É amar sem esperar ser amado de novo. Sabe, então, tipo, isso precisa ser uma parada que vai martelando o nosso coração, nossa mente, porque senão a gente vai cair num lugar, cara, de um ego, de uma vaidade escondida. A gente nem percebe como essa porcaria pode tomar nossa mente. E a gente tá um tempão na igreja, um tempão aqui na casa. Talvez tenha gente que tem muito mais tempo de cristão do que tempo aqui na casa.
E, cara, durante toda essa caminhada, eu acredito que a gente acabou absorvendo algumas coisas que não fez bem pra gente. E essa série de mensagens aqui é justamente isso, cara. Para tirar de dentro de nós tudo aquilo que a gente foi comendo, achando que estava fazendo bem, e talvez não era a hora da gente comer aquilo, talvez não era um alimento bom para a gente comer, espiritualmente falando, e isso vai fazendo mal para a gente sem a gente perceber. E chega uma hora que você está passando mal de verdade, e você não sabe o que é. Não sei se você já teve experiência de passar mal no corpo mesmo, de verdade, sem saber o que você comeu. Cara, isso, não adianta às vezes você tomar remédio, cara, porque você tem que pôr um negócio para fora. Porque alguma coisa que você comeu fez muito mal, cara. E a gente tem misturado, talvez, muita coisa achando que é o evangelho. O fazer demais. Muitas ideologias, muitos pensamentos que a gente vai absorvendo, acreditando que aquilo é o evangelho. E, na verdade, não tem muito a ver com o evangelho. O evangelho tem a ver com morte. O Lê acabou de falar, tem a ver com a gente abrir mão das nossas convicções, abrir mão de estar sempre certo, de querer as coisas do nosso jeito. Eu vou servir no staff, mas eu vou servir do meu jeito, no meu dia. Aí eu só sirvo se for lá no altar, eu só sirvo se for lá na porta, eu só sirvo se for tal dia, eu só sirvo se for de manhã, porque de noite eu não venho. Cara, aonde que está o evangelho nisso, nessas palavras? Se nós estamos carregando o Espírito de Deus, cara, e servir em amor tem a ver com servir em amor de verdade. E aonde que é, mano, que nós vamos servir? É aqui? Então demorou. Que hora que é? Meia-noite? Nós vamos vir meia-noite, eu vou vir servir, velho. E em amor, não é pela parada de servir esperando que alguém veja que eu estou fazendo alguma coisa aqui. Porque, mano, de verdade, essas coisas acontecem. Às vezes, sem perceber, a gente pode estar fazendo algumas coisas boas, servindo na igreja, mas, às vezes, com lá dentro uma motivaçãozinha errada. E é por isso também, cara, que Jesus está ensinando a gente a viver essa cultura, sabe? De quando você identificar uma parada, mano, estranha. Falei, cara, eu tô servindo, mas não sei, eu tô sentindo um negócio estranho aqui, mano. Ora por mim, pelo amor de Deus, ora comigo. Derrama Jesus na minha vida, cara. Me ajuda a lutar contra essa parada aqui. E aí, essa porção do Espírito, cara, a gente encontra no próprio corpo. Essa segurança, esse lugar seguro para a gente abrir o coração, a gente encontra no próprio corpo. A vida que flui do próprio corpo, o Espírito Santo que vai guiando o próprio corpo a ministrar uns nos outros, a servir uns aos outros, tanto em coisas físicas que a gente pode fazer uns pelos outros, quanto principalmente por coisas espirituais que nós podemos fazer uns pelos outros. É sobre isso, o texto de Efésios ainda fala no verso 4 que nós somos todos membros de um só corpo. Fala ainda que há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai, o qual está sobre todos, presta atenção no que o apóstolo está falando, o qual está sobre todos nós e em todos nós, agindo por meio de todos nós. Quando ele fala todos, é de verdade, é todos. O Beck está falando, está lembrando aqui. O que é? Você tem um círculo de amizade, você tem um oikos, um grupo de amigos, qual você anda mais? Eu tinha um amigo que sempre ia comigo, daí ele trocou de amigo, arrumou outro amigo agora. Mas isso quer dizer o quê? Que ele, por alguma razão, nós não estamos tendo tempos juntos. O que acontece é que o dia que ele, ainda que nosso relacionamento esteja um pouco distante aqui dentro dessa casa, o dia que ele estiver precisando de algo, o meu coração em Jesus está pronto a servi-lo. Quantos estão entendendo? Ainda que ele não fale do meu jeito, ainda que ele não goste de beber o que eu bebo, ainda que ele não coma o que eu como, ainda que ele não ande por onde eu ando, ainda que ele não esteja no mesmo patamar intelectual ou financeiro do que eu sinto as dores do meu irmão, ainda que eu não goste, ainda que meu nível de relacionamento com ele não seja de gostar de estar junto. Por favor, entenda isso de uma vez por todas. Gostar, nós podemos escolher, amar não. E aí Jesus vem e rebenta a gente. Porque ele fala assim para a gente amar até quem? Os nossos... Vamos lá, igreja, os nossos... Quantos conseguem entender que esse nível, essa expressão de amor tem a ver com Jesus e não com a gente? Quantos conseguem entender a profundidade das boas obras que Jesus disse?
que o apóstolo escreveu aqui no livro de Efésios. Então o texto está dizendo que Deus e Pai, o qual está sobre todos nós, e em todos nós, agindo por meio de todos nós. E aí esse agindo por meio de todos nós tem a ver comigo e com você. Ele não está falando dos líderes, ele não está falando dos pastores, ele não está falando dos ministros, de alguém que sobe na plataforma. Ele está falando da igreja, de todos nós. Ele começou falando que todos somos membros de um só. E é isso que nós queremos intoxicar também hoje. Você precisa parar de achar que quem faz a obra de Deus é só liderança. E aí você vai entender hoje uma parada incrível sobre a igreja de Jesus aqui. Que os líderes são para preparar a igreja para que ela faça a obra. E não o contrário. Os líderes fazem parte dessas boas obras. Eles também fazem a obra. Mas uma liderança é para capacitar a igreja no todo, para que toda a igreja, num só corpo, possa fazer as obras que Deus separou para que nós fizéssemos. Não existem obras, essas obras não existem fora do corpo. O contexto todo do livro de Efésios está falando sobre um só povo, um só corpo, um só Senhor, um só batismo, uma só fé e uma só obra. Uau! Aí aquela igreja velha tem que ir embora. Que você entrava e falava que era responsabilidade dos líderes. Eu só venho na igreja. Eu não vou falar aquele negócio velho, membro de banco. Quantos estão entendendo? E aí o texto está falando que Cristo concedeu aptidões especiais, ou seja, dons especiais. O texto de Efésios fala a cada um. A cada um. Você que está entrando hoje na família, que aceitou Jesus ontem, que decidiu por Jesus ontem, você já tem algo, aptidão ou um dom que Jesus já deu para você e que já estava separado para você antes da criação de todas as coisas. Cristo concedeu, não foi o pastor, não foi a liderança, não foi o ministério, não foi os ministros, não foi Leandro, não foi Beg. Cristo concedeu. Então qual é a função da liderança da igreja? É ajudar você a fazer com que esse dom cresça e você possa, através dessas aptidões, exercer no corpo as obras que Jesus já separou para você. Não é uma igreja incrível? A cada um, Cristo deu aptidões. Qualquer coisa que Ele deseja que recebamos do seu rico depósito de dons. Por isso que Ele disse, em Salmo 68, 18, quando Ele subiu triunfante ao céu, logo levou consigo muitos prisioneiros e concedeu dons aos homens. Notem que diz que ele subiu ao céu, isso significa que primeiramente ele desceu das alturas do céu, Cristo, até as regiões mais inferiores da terra. Escute o verso 10, e é isso que tem a ver comigo, com você. Isso que tem a ver com o corpo universal de Cristo. O verso 10 diz assim, aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de que pudesse, escute, a fim de que pudesse encher consigo mesmo, em toda parte, todas as coisas. De que forma que Cristo vai encher consigo mesmo todas as partes e todas as coisas? Através do quê? De que forma? Através do seu corpo, a igreja. De que forma Cristo vai entrar lá no colégio onde você está?
Onde você estuda? Através de você, que é parte desse corpo. Quantos estão entendendo que a igreja é algo muito mais incrível do que vir na igreja, assistir um culto, dar dízimo, dar oferta e fazer alguma oração e cantar uma canção? Está desintoxicando a igreja velha? Está indo embora? Seu coração está começando a queimar por algo que Jesus quer fazer? Aí precisamos distinguir aqui o verso 11 que ele fala. Ele escolheu, olha, ele deu aptidões e dons a todos. A todos, é ou não é? Aí no 11 ele fala assim, ele escolheu alguns. Dentre esses todos, para apóstolos, profetas, evangelistas, mestres e pastores. Falei mestre 2 vezes? Não, falei uma vez só, né? Aí Deus separou dentro da igreja, de todos esses que receberam dons, alguns, escute, alguns que lideram vocês, alguns que são pastores sobre a vida de vocês, e pastor aqui, nós entendemos em Jesus que são lideranças da igreja, que são levantados de uma posição de governo, mas existe entre vocês pastores que pastoreiam uns aos outros. O pastoreio da igreja não é dado só para o pastor da igreja. Ele exerce uma função de governo, administrativa, de tudo que Deus deseja fazer e repartir à igreja. Ele não detém isso. Ele traz à luz isso. Porque isso já foi dado para a igreja. É como se ele fosse, é um exemplo, tá bom? É como se ele fosse um ativador daquilo que Deus já deu para você. Porque Deus já deu. O primeiro capítulo do livro de Efésios fala sobre nós termos recebido toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Você já recebeu. Ninguém tem para te dar a não ser Jesus. Pastor não administra isso. Pastor confirma isso. Quantos estão entendendo? Vocês estão entendendo isso de verdade? Então, se alguém falar para você assim, fica aqui, que eu vou dar para você o ministério, clama o sangue de Jesus, e vê, ou então dá uma olhada, vê se a mão dele está furada. Porque o texto está dizendo que quem deu foi. Então, se nós não tivermos discernimento, neguinho, se não tivermos, pastor Lindenberg, pastores dessa casa, ministros dessa casa, esse discernimento que nós só confirmamos algo que Jesus já fez, nós vamos começar a manipular as pessoas. E enganando-as, dizendo que nós temos isso para te dar. E nós não temos nada. Nós não temos igreja. Porque a igreja é de Jesus. Jesus não deu uma igreja para um pastor. Ele deu um pastor para uma igreja que é dele. São os administradores. E ai de nós, se der uma rabelada, né? Quantos estão entendendo? O texto diz que ele escolheu alguns. Isto é, pessoas que têm habilidades especiais. Apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, pastores. Ele fez isso para que o povo de Deus esteja mais bem aparelhado, ou seja, equipado, capacitado, para fazer uma obra melhor para ele, edificando a igreja, o corpo de Cristo. Então a liderança é para derramar sobre você. A liderança é para derramar a graça, a unção que você precisa, para que esse dom que já foi dado para você, salte como uma fonte que jorra. E aí, através disso, Cristo vai encher todas as partes e todas as coisas. Você já entendeu isso aí? Quando Jesus fala que rios de água vivas correrão do seu
Que lindo isso, né? Semana eu ouvi algo incrível. Que no céu não vai ter mar, vai ter rio. Você viu escrito na Bíblia que vai ter mar no céu? Não, no céu fala de rio de águas vivas. Um rio que corre, um rio que flui do trono de Deus. Você viu o mar? Sabe por que não vai ter mar? Porque mar só recebe. Rio não. Rio entrega e leva. Então nós somos chamados para ser como Jesus, um rio de águas vivas. Você já leu? Não vou ler. O rio está lá. Esqueci o livro, gente, credo. Ezequiel, né? Ezequiel? É Ezequiel, Clédio? O rio que vai fluindo, trazendo vida. Ezequiel 46, que é bom ter o Clédio. A gente paga 12 mil por mês para ele, só para ele ficar aqui. O tesoureiro ficou quieto, escondeu o negócio. Olha só, nós somos um rio, então por onde nós vamos? É isso que quer dizer que está lá em Ezequiel 46, se não me falha a memória. A memória do Clédio. Se não me falha a memória do Clédio. Está lá em Ezequiel 46, sobre o rio, que por onde ele vai passando, o que vai acontecendo? O rio vai dando vida a tudo, e a tudo que ele toca. Nós somos essa igreja. Pelo amor de Deus, para de achar que igreja é receber as coisas. Não, nós não somos mar, nós somos rio. Então ele escolheu alguns que exercem liderança sobre vocês com o propósito de equipar, aparelhar vocês, para que vocês cumpram o propósito que está no coração de Deus antes da criação do mundo. As boas obras vai capacitar você para você realizar aquilo que está no coração de Deus. Se alguém não está nesse lugar, você está fora do seu propósito e do seu chamado. Porque estou cansado de encontrar gente que acha que eu tenho um chamado de profeta. E ele tem que ocupar a plataforma. Ele tem um chamado para pastorear. Ele tem que subir na plataforma. Quem sobe na plataforma é quem tem o ministério da palavra, filho. E isso não quer dizer que os outros são dispensáveis. Muito pelo contrário. Gente, vocês precisam entender que a vida flui do corpo, da igreja, não flui do púlpito. Eu amo isso aqui. Mais do que pregar. Eu sentei hoje, porque eu falo de verdade. Eu falei, eu estou cansado de pregar. Eu falei para o neguinho, para o pastor Lindenberg. Até no final vai dar certo. Para o pastor Lindenberg. É que está filmando, né, neguinho? Lindenberg. Difícil, né, gente? Dá dinheiro, mas não dá intimidade. Estou cansado de pessoas, estou cansado de pregar. Eu quero ser essa fonte transbordante de vida, eu quero ser esse rio, que por onde eu vou andando, onde eu vou passando, eu sento nas mesas, e as pessoas vão recebendo vida. É para isso que a igreja de Jesus foi chamada. Jesus. Eu queria trocar de lugar com vocês, quer ficar aqui? Presta atenção no ministério de Jesus, presta atenção no ministério de Jesus. Como é que era o ministério de Jesus pregando de púlpito em púlpito? Comendo com os pecadores, filho. Comendo com os pecadores. A nossa comunhão, o pão, o churrasco. Eu já cansei de falar para vocês, é só um pretexto para comunhão. Ah, mas vai lá no churrasco, aí não fala de Jesus. Cara, você está ligado com o seu irmão. Ah, no churrasco nem fala muita bobeira. Eu não. Cada um com os seus problemas. É muita resenha, né, Meg? Nossa, é muita risada. Mas, cara, assim, ó, essa risada, o dia que o seu irmão não ri, o dia que o seu irmão cair enfermo, todo esse investimento vai surtir um resultado
que a palavra de Deus diz sobre comunhão, unidade, favor, amor. Você vai estar pronto para servir o seu irmão? Anda em comunhão, não anda sozinho. Acha uma tribo sua. Nós somos tribal pra caramba aqui na igreja. Você não repara isso, mas nós somos. Tem uns mais quietinhos, tem uns mais... Aliás, isso aqui está meio difícil, né, mano? Estou orando para Jesus mandar pessoas melhores do que os pastores que eu tenho aqui nessa igreja. Então ele escolheu pessoas para ajudar você, para servir você. Com Jesus, o maior é o quem? Então essa posição que Jesus pensou é maior, porque tem que ser a que mais serve. Amém, gente? Quer falar alguma coisa, Neberg? Você pode me interromper. Minha heresia está muito ardendo ainda? Não. Eu lembrei só de uma parada que o Vitão ministrou essa semana aqui na Domingão, que ele falou sobre tipo um plano de carreira, né? Que a galera, numa outra igreja aí, num outro rolê, tinha essa visão de que vivia ali fazendo coisas, servindo, mas com a intenção de repente chegar na plataforma, chegar a ganhar um título. Cara, na verdade, porque a gente não entende isso que o Lê falou, que o servir, cara, a obra é a igreja, é o corpo de Cristo. Independente se a pessoa tem um título, é pastor ou não é, as pessoas chamam de pastor, chamam de apóstolo, chamam de que quer que seja, passa na plataforma ou não passa. Cara, a honra que nós temos antes de subir na plataforma, que qualquer um de nós aqui temos, de amar as pessoas, de servir os nossos irmãos, cara, sem precisar de uma plataforma. Porque se ninguém vai carregar essa plataforma aqui para a rua para você falar de Jesus para alguém. Então, se chegar lá no seu trampo, se não tiver uma plataforma, você não pode liberar Jesus, não pode orar para ninguém, porque não tem uma plataforma, e eu não sou pastor, então eu tenho que chamar um pastor. Poxa, mas a gente acabou de ler aqui que o Espírito age por meio de todos, através de todos. Então, cada um de nós recebeu uma porção, cara. E a gente precisa perseguir isso, procurar desenvolver esse dom, entender que dom que é, que Jesus escondeu dentro de mim, onde que eu vou aplicar isso hoje, no meu dia, na igreja, aqui no corpo, a gente já sabe, mas e lá no dia, e lá fora, meu Deus, colocou um dom, alguma coisa especial dentro de mim, como que eu vou tocar a sociedade, tocar os meus amigos, a escola, o trampo, a minha família, minha esposa, meu esposo, como que eu vou tocar meus filhos com isso que Deus colocou dentro de mim, como que eu vou servir alguém? Porque o propósito é servir. Deus não colocou isso para a gente ficar aqui se enchendo e conquistando coisas para nós mesmos. Porque tem gente que é muito talentosa e com certeza foi Deus que deu essa aptidão. Só que daí o que a pessoa faz? Ela pega aquilo e traz para benefício próprio, e não para o benefício de alguém, não para servir alguém. Sempre voltando para ela, fazendo daquilo um plano de carreira para chegar num lugar. E aí a gente vem com essa mente do mundo, que é uma mente do mundo, e a gente traz essa mente aqui para dentro da igreja. A gente começa a ser cristão esperando ser reconhecido para servir em algum lugar de destaque, ou de repente ser um líder, ou servir em alguma coisa aqui, alguma coisa ali. É um lado, e o outro lado é não querer servir em lugar nenhum. Um lado é a gente querer fazer para querer chegar como um plano de carreira, ou não querer fazer nada e se esconder lá no banquinho lá e ficar escondido lá. E, cara, dos dois lados não é tão errado. Os dois lados, ou a gente equilibra isso e entende que nós temos, todo mundo aqui tem uma responsa a servir, uma porção a servir, a contribuir com o que Jesus está fazendo aqui. Cara, ou nós vamos perder muito tempo, cara. Senão a gente vai ficar tentando conseguir um cabide de emprego, ou ficar ali se excluindo no cantinho, porque, deixa os pastores fazer, deixa os líderes fazer. Deixa aquele ali, ele faz melhor, ele fala melhor, ele é mais legal, ele é mais comunicativo. Mas cada um de nós recebeu algo, cara. Cada um de nós recebeu algo. A gente precisa aprender a aplicar isso na nossa vida. Amém. É isso aí. Tá. Nós entendemos o que é essa igreja. Nós entendemos agora o que é ser parte do corpo de Cristo. E para que fomos chamados. Amém? Vocês estão comigo? Agora a pergunta é, quando é que acontece essa ativação? Vocês já ouviram o termo filhos ruiós? Já. Filhos tecnon e ruiós.
A palavra teknon significa aquele que é filho pelo nascimento. Ou seja, um filho pelo simples fato de nascer de alguém, de ter laços semelhantes fisicamente. Esse termo também é definido como filhos imaturos. Nasceu. Ele nasceu. Filhos. Ou bebês. Já a palavra ruiós, esse é o teknon. A palavra ruiós é usada para remeter aos filhos maduros. Os judeus, até hoje ainda é assim, a maioridade para eles se torna adulto a partir de 12 anos. Quantos já ouviram falar daquela festa que existe os judeus quando o filho faz 12 anos? Bar mitzvah, é isso mesmo? Acho que é isso mesmo, né? O hebraico, precisamos arrumar um professor de hebraico. Não sei nem se é hebraico, né? Deve ser. Obrigado, Clédis. Mais 12 mil na conta dele. Então, quando chegava a 12 anos, ele atingia a maioridade e ele assumia responsabilidades. Lembrem-se que Jesus ensinava no templo aos 12 anos. Ele começou a cuidar das coisas do seu pai. Então, o termo teknon é equivalente àquele que é bebê ainda, vai se tornando uma criança, aí um pré-adolescente, aí ele atingia a maioridade e era chamado de ruiós. No reino de Deus e numa casa espiritual, as pessoas que edificam são os ruiós. E aí é que precisa mudar a nossa mentalidade. Vou trazer 2 versículos para você entender a diferença de um para o outro. Por exemplo, eu acho que é em João 1:12, né, que fala dos... Eu sumiu aqui, mas eu acho que é 1:12. Que diz o texto assim: a todos quanto receberam... É João 1:12, né? Graças a Deus, obrigado, Senhor, ainda estou com memória. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem ou serem feitos filhos de Deus. Teknon. A todos que o receberam, deu a eles o direito, o poder de se tornarem filhos de Deus. Teknon, a saber, aos que creem no seu nome. É o primeiro estágio quando nos tornamos filhos. Teknon. Agora veja a diferença. Romanos capítulo 8, verso 14, diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, ruiós. Qual é a diferença do primeiro para o segundo? O primeiro não toma decisões concernentes ao reino. O primeiro, segundo Gálatas, é aquele filho que tem tutores sobre ele. Pessoas que dizem, não vai aí, não faça isso. Pessoas que dizem, olha, isso você não pode fazer. Olha, se você fizer isso, não faz isso. Noemi, Alice, né? Quem tem filho mais novo aí sabe o que eu estou falando. Não faça isso. Ah, mas eu quero. Não, você não vai. Você não pode. Ruiós, teknon. Filhos que precisam de tutores. Que ensine para eles o que eles podem e o que eles não podem fazer. E não é assim na igreja, na família de Cristo, na família espiritual. Quando você chega, você tem dúvidas acerca de várias coisas que você ainda não tem conhecimento, nem discernimento. Coisas que você ainda não conhece, que não entende. Aí sempre vai existir alguém. Lembre-se da palavra que eu disse para você, que Deus escolheu uns para, outros para. Sempre vai ter alguém que vai ensinar você, caminhar com você, ensinar você, liberar você para outras responsabilidades. É para isso que existe uma liderança dentro de uma igreja. Não é para boicotar você. Não é para matar você. Não é para frustrar você. Mas é para ensinar você. Até que você se torne maduro o suficiente
para poder tomar as suas próprias decisões. Digo até mais, ninguém vai falar para você que você não vai fazer. Mas pode ter certeza, nessa casa nós temos ensinado que a pessoa vai dizer para você assim, olha, segundo a palavra, esse caminho não é bom. Mas a decisão sempre será sua. Eu lembrei de uma parada que aconteceu comigo no começo. Sobre isso, sabe, ter alguém para instruir a gente sobre coisas simples até. O meu exemplo é bem simples. Eu lembro que quando eu comecei a caminhar com Jesus de novo e conhecer Jesus de verdade, eu comecei a gostar de ler. Eu nunca gostei de ler tanto. E eu comecei a gostar de ler, cara. E muito até pela companhia do Lê. O Lê é um bom amante de leitura. Só que o que acontecia? Eu não sabia o que ler, velho. E aí, tipo assim, eu tinha um temor, um medo dentro de mim de consumir coisa errada, coisa que ia fazer muito mais mal para mim do que bem. Então, o que eu fazia? Eu mandava pro Lê, eu perguntava, Lê, esse cara aqui, esse livro aqui, mano, tô vendo esse cara aqui na internet falando umas coisas assim, e eu vinha até às vezes meio empolgado. Aí o Lê vinha, jogava um pouquinho de água fria, falava, então, esse cara aí é meio assim, tem que tomar cuidado com isso, pá. E ele me dava uma direção para eu entender o que era aquilo ali, mas ele nunca falou isso, que ele falou assim, não faça isso, não leia. Eu falei, não, ele falava assim, a visão aqui é essa, cara, toma cuidado com isso, esse cara ele fala muito sobre isso, é meio diferente, é meio estranho. E aí eu tinha que tomar a decisão, cara, naquele momento eu falei, cara, eu preciso confiar na orientação, no conselho que eu pedi. Se o Lê está falando para mim para eu tomar cuidado, é sinal que talvez nem seja a hora de eu ler isso agora. Talvez um dia eu possa ter a oportunidade, talvez eu possa ter a maturidade de ler aquilo e entender, cara, o que está sendo dito ali, sem jogar aquilo para dentro do meu coração, e só uma informação. Saber discernir ali aquilo que Jesus está construindo na gente, para não confundir as sementes, entendeu? Então, tipo assim, às vezes eu queria ler alguma coisa na empolgação, mas por estar nessa fase assim de, mano, será que eu posso ler tudo? Eu queria ler tudo, eu queria consumir um monte de coisa. Aí eu Levinho e falei, cara, esse livro aqui é legal para você, ó, lê esse aqui. Mano, esse cara aí, ele, não sei não, viu, cara? Ele fala umas coisas meio viajantes aí, toma cuidado. Aí eu falei, mano, toma cuidado, então já não é para mim agora. Então, acho que é, tipo assim, uma sacada prática, sabe? Sobre filhos pequeninos e a gente vai amadurecendo. Hoje em dia, eu consigo pegar um livro e olhar assim, e falei, cara, acho que esse livro aqui vai ser top para mim. E aí eu procuro até orar e pedir para Jesus, será que é um assunto legal? E a gente compartilha com o Lê, com uns e outros aqui ainda, mas já não tem mais essa necessidade, cara, posso, não posso? Tudo pergunta por Lê, não tem mais isso. Porque ele alcançou um nível de maturidade que consegue discernir algo, ainda que o livro todo seja bom, e uma partezinha tem uma semente ruim, ele tem discernimento para não comer daquilo. Quantos estão entendendo aqui? Então, olha só, a diferença é que filhos, quando são ainda bebês ou crianças, eles têm tutores sobre eles. Eles fazem o que seus tutores indicam que eles façam. Agora, quem alcança um nível de maturidade é guiado pelo Espírito. Não que os outros não sejam. Mas o discernimento ainda é pouco. Quantos estão entendendo? Por favor, ninguém que está substituindo o Espírito. Nós servimos, nós cooperamos, como eu disse para você, aquilo que Deus já está operando através do seu Espírito. Nós ajudamos a trazer discernimento e luz. Vocês estão entendendo? Não vai falar depois que o pastor Leandro falou que nós substituímos o Espírito de Deus. Não é isso. Nós servimos como pais espirituais. Pai espiritual é isso. Pai espiritual não é aquele que falando, faz. Não, só traz luz. Tô recebendo uma informação aqui e eu queria saber se é de Deus. Falei, cara, a palavra diz isso. Discerne aí, ora aí. Quantos estão entendendo? Vai chegar um tempo em que você vai discernir sozinho. Que é o que acontece hoje com a maioria da nossa igreja. Lá atrás, há 5 anos atrás, meu Deus, era difícil. Não tinha o discernimento. Cada um veio com uma ideia de igreja. Imagine tudo junto. Deus do céu, era loucura demais. Tinha uns aí que cantavam as músicas, não vou falar não, que é o Henrique. Cantavam as músicas. Vocês estão entendendo o que a gente está falando aqui? Mas vai chegar o momento em que os pais espirituais vão enviar os filhos
para funções do corpo, ou fora daqui, ou aqui, porque o nosso desejo é que todos cresçam, se tornem maduros e sejam relevantes no reino de Deus. E abra uma igreja. Não abre não, filho, igreja nasce, não abre. Quantos estão entendendo? Aí fica mais claro o texto que está aqui, que nós estamos lendo de Efésios capítulo 4, que diz no verso 14, que fala, ou melhor, depois do verso 12 fala, né, que é para que a igreja seja bem aparelhada, o corpo de Cristo seja edificado, elevando-o a uma condição de vigor e maturidade. Aí ele fala assim, até que finalmente todos tenhamos a mesma fé quanto à nossa salvação, quanto ao conhecimento do nosso Salvador, o Filho de Deus, e todos nós tornemos maduros no Senhor. Sim, para que cresçamos a ponto de que Cristo ocupe completamente o nosso ser. Mano, isso aqui é incrível, essa versão aqui. Que incrível essa versão. Esse é o propósito. Aí o 14 fala assim, então, quando nos tornarmos na estatura de Cristo, maduros, então, entenda o texto, então não seremos mais como crianças. Tecnon. Sempre mudando nossa ideia a respeito daquilo que cremos, porque alguém nos disse uma coisa diferente, ou habilmente mentiu para nós, e fez que a mentira soasse como verdade. Você está entendendo a importância de ter alguém maduro espiritualmente, ajudando você a discernir as coisas? Em vez disso, seguiremos com amor a verdade em todo o tempo. Seguiremos com... Está entendendo o contexto agora? Seguiremos em amor todo o tempo, falando com verdade, tratando com verdade, vivendo em verdade. Porque tem gente que gosta de falar a verdade para os outros sem amor. Eu sondo do meu coração, e quem anda comigo aqui sabe, eu falo isso e ensino para todos eles. Eu sondo do meu coração antes de falar e antes de responder alguma coisa. Porque eu já tive em momentos em que eu estava cheio de coisa para falar, cheia de verdade para falar, e Jesus falou assim, e o meu amor? Eu calei a minha boca e perguntei para Jesus, qual a resposta que o Senhor quer que eu dê? Porque eu estava na força do ódio, na raiva. Vou ensinar esse cabra agora a ser homem. E talvez o nível que ele estava espiritual não permitia ouvir as verdades que eu gostaria de falar. E eu poderia matá-lo ao invés de curá-lo. Aí eu não seria rio, seria mar. Porque seria por uma finalidade em mim mesmo, para a satisfação da minha própria vontade. Eu iria receber e não ele. Guardou isso aí, não? Gravaram isso aí? Resume tudo que nós estamos falando aqui. Vou terminar de ler, que eu tenho só 5 minutos, tá bom? Pode ser? Pode ser, gente? Gente, de verdade, se vocês quiserem ir embora, não vão não. Fica aí. E assim nos tornaremos cada vez mais... Olha o que eu estou falando para vocês, desde o início. E assim nos tornaremos cada vez mais, de todas as maneiras, semelhante a Cristo, que é o cabeça do seu corpo, a igreja, os ruióis. Porque ruióis é o que anda na direção do Espírito. Quem é menino ainda não discerne bem aquilo que o Espírito de Deus deseja. Esse ruiós está encaixado lá, no livro de Romanos capítulo 8, lá nos últimos versos, que ele fala assim, que vocês não sabem nem como orar. Porque vocês oram para se livrar dos problemas, vocês oram para satisfazer a sua vontade, vocês oram para ficar ricos, vocês oram para viver bem. E aí, a palavra fala que o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que não pode ser expresso em palavras, segundo a vontade de Deus.
Quando você está entendendo que o filho maduro passa por momentos de provação, para que a sua estatura aumente, ele se torne ainda mais maduro. A maturidade vem através dos desafios. Nós crescemos através dos confrontos e dos desafios. Quantos estão entendendo? 5 minutos que eu preciso, vou acabar. O 16 termina assim, ó, o verso 16 do capítulo 4 fala assim: sob a direção dele, Cristo, todo o corpo se ajusta perfeitamente, e cada um dos membros em sua maneira particular auxilia os outros membros, de tal modo que todo o corpo seja saudável e cresça em amor. Vocês estão entendendo que você pode até gostar de uns mais que os outros, mas amar, você tem que amar a todos. Porque quando nós amamos a todos, no nível de Jesus, como Jesus nos ama, toda a igreja é edificada. Nós auxiliamos os membros. Sabe assim, é mais ou menos assim: mano, aquele cara quebrou a cara. Mas que cara chato também, né, mano? Mas eu vou lá na casa dele orar por ele, porque ele é membro desse corpo. Ele precisa ser restaurado. E você junta o seu ciclo de amigos mais íntimos e vai lá na casa dele e restaura a vida dele, e levanta ele, e carrega com ele o fardo quando for preciso, até que ele seja restaurado. Nós devemos isso. Deixa eu explicar para você, isso não é uma opção, é um mandamento de Deus. Jesus ordenou isso. Amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e preciso terminar. O que muda? Eu vou resumir aqui. Eu recebi um vídeo, não lembro de quem, porque agora vocês sabem que eu malho, né, mano? Levanto peso. Estou na academia. Vocês perceberam? Perdi umas 200 gramas já. Vocês não percebem porque o meu amigo falou que eu estou eliminando a massa gorda e aumentando a massa magra. Daqui uns mesinhos vocês me esperem. Barriga tanquinho. Nem que seja naquele arame que mandaram para mim assistir, que amarraram o arame na barriga. Eu recebi um vídeo de um cara que estava na academia. E esse cara, acho que a maioria que viu, porque nós vamos mandando vídeo para os outros, né? E esse cara estava na academia junto com um amigo dele. Aí ele chamou esse cara da academia e chamou o pessoal e falou assim: tá vendo? Olha aqui, deixa eu falar um negócio para você. Ele malha no mesmo dia e horário que eu, ouve as mesmas músicas que eu e levanta o mesmo peso que eu. Ele tirou a camisa dele, parecia um franguinho perto do amigo dele. Desse tamanho, cara. Levanta a mesma quantidade de peso, o mesmo horário de exercício, a mesma música ele ouve, na mesma academia. Ele falou: sabe qual é a diferença dele? Sabe por que o resultado dele é melhor do que o meu? Porque ele, quando sai daqui da academia, ele leva com ele a academia por onde ele for. A sua alimentação é baseada naquilo que ele faz na academia. E aí ele falou: e eu venho na academia e saio igual um louco, porque eu venho na academia para fazer o que eu quero depois. Eu venho na academia para comer o que eu quero depois. Ele não. Ele leva a academia com ele, ele come regrado, ele come as coisas certas por causa da academia que ele faz. Aí ele falou assim, aí isso me matou. Que ele virou e falou assim: nós somos crentes do mesmo jeito. Por que pessoas vêm no mesmo culto que você? Adora Jesus junto com você. Oferta igual você. Dizima igual você. Serve no staff com você. E você olha para a vida dele, você vê Jesus na vida dele mais do que na sua. Porque quando ele sai daqui com uma mensagem como essa, ele leva para onde ele for a mensagem.
E ele vive debaixo dessa mensagem. E ele come essa mensagem. E ele rumina essa mensagem. E essa mensagem está na cabeça dele. Ele vive por essa mensagem. E nós não. Você consegue entender a diferença? Nós nos tornamos a mensagem. Tem um louco chamado R.C. Sproul Jr., que ele diz: pregue o evangelho e se necessário, use palavras. Você chegou perto de gente que cheira Jesus? Deus. Que a presença dele enche o ambiente. E ele vem no mesmo culto que eu, ouve a mesma palavra que eu, mas é porque eu saio daqui, deixo aqui, eu venho aqui para poder fazer do meu jeito lá fora, e minha consciência fica limpa, não fica pesada, minha consciência fica tranquila. Eu já fui na igreja, eu já ouvi a palavra, eu estou aprendendo a levar a academia comigo. E isso está me ajudando a levar a palavra comigo. É uma questão de decisão. Nós somos uma carta escrita, Paulo falando da igreja de Corinto. 2 Coríntios capítulo 3, verso 2 diz assim: vós mesmo sois a carta, a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Manifestos como carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações de carne, que estava entranhado neles, por onde eles passavam, as pessoas liam ele. Eu tenho uma experiência dessa. Eu tenho. Não vou falar o nome porque eu estou na internet, eu não sei se eu posso falar. Mas eu tenho um cara que é pastor, e é pastor para a glória de Jesus. Ele tem voz na minha vida. Teve um encontro de pastores, uma reunião de pastores, eu fui, eu entrei. E ele estava assim, tirando aquelas coisas igual a Lúcia faz, gostoso, assim, com fruta. E ele foi assim para tirar, e eu cheguei do lado e fui tirar. Diante de Jesus, gente. Eu cheguei perto dele, a presença de Jesus fluía assim, ó. Parecia um negócio tão... E eu olhei para o rosto dele era diferente. E Jesus começou a falar comigo: come junto com você, ouve a mesma palavra que você, leia a mesma Bíblia que você, ora igual você ora. Quais as decisões? Qual a beleza que ainda há em ti, que eu ainda não vi? Qual é o resultado, Jesus, que eu ainda não experimentei de andar contigo? Paulo fala sobre esmurrar o próprio corpo. Escute, por favor. Para os fracos, tornei-me fraco. Paulo está falando isso, 1 Coríntios 9, 22. E eu já vou terminar, depois o neguinho pode finalizar. Tornei-me fraco para ganhar os fracos, tornei-me tudo para com todos, para de todos os meios vir a salvar alguns. Faço tudo por causa do Evangelho, para dele me tornar coparticipante. Não sabeis que entre todos os que correm no estádio, na verdade, somente um recebe o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo atleta exerce domínio próprio em todas as coisas. Olha aí, se você se encaixa aí.
E todo atleta exerce domínio próprio em todas as coisas. Os atletas o fazem para alcançar uma coroa perecível, coisas que perecem. Nós, porém, por uma coroa que não se acaba. Portanto, corro não como quem não tem alvo, e luto não como alguém que golpeia o ar. Pelo contrário, aplico socos no meu próprio corpo e o torno meu escravo, para que depois de pregar aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Você consegue ter domínio nesse nível? Você consegue entender quando nós falamos sobre governar? Meu Deus, parece que hoje para mim, para você, é uma noite de arrependimento. Nós perdemos muito tempo. Intoxicado com um monte de coisa. Que falava para nós que era igreja. Pode subir o louvor, eu estou terminando, nem sei se vai dar tempo, gente, desculpa o horário. Romanos 8 fala assim, no verso 1, Romanos 12. Portanto, irmãos, exorto-vos pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o verdadeiro culto de vocês. Mentalidade renovada, transformada. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo. Porque o mundo é isso aí mesmo, é cheio de esquema. Não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sedes transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E se você ler esse capítulo 12, você vai ver que ele vai terminar falando dos dons da igreja servindo o corpo de Cristo. Essa é a vontade de Deus para a sua igreja. Jesus. 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 Nós precisamos, Jesus, ser realmente desintoxicados de uma igreja caída e corrompida. Jesus, nós queremos ser a igreja que o Senhor resgatou. Nós queremos ser de fato o fruto de todo o teu trabalho. Nós queremos, Jesus, através da nossa vida, glorificar o teu nome, Jesus, mas nos ajuda. Nós vamos nos perdendo, Jesus, e nos esquecendo, Deus, do para que nós somos chamados, do porquê o Senhor nos resgatou. Porque o teu desejo é muito mais lindo, Jesus. Há muito mais beleza na tua vontade, Jesus, do que na nossa. Por favor, Jesus, nos liberta, Jesus, das nossas paixões, para que possamos voltar a nos apaixonar por Ti, Jesus. Nos apaixonar por Ti, Jesus. A querer a Tua vontade, Jesus, a ouvir a Tua voz, Jesus, a Te ouvir em todo tempo. Ser dirigido pelo Teu Espírito, Jesus, tornar novamente a voz do Teu Espírito viva dentro de nós, Jesus. Por favor, Jesus,